Paz do Senhor. Pessoal lá do fundo, se acomode, entre, sente, por favor. Sente não, fique de pé, por favor. Aleluia. Relaxe, respire. Nós vamos entrar numa atmosfera especial, poderosa, gloriosa. Deus já está aqui. Todo culto, e sempre vem, porque o culto é para Ele. Ele é a pessoa mais importante. Estamos aqui por causa da presença dele, para honrá-lo, para adorá-lo. Salmo 92, versículo 1, diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome. Você pode dizer isso? Diga assim, ó, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Amém? Mas eu quero te convidar a você ler comigo Provérbios capítulo 31, versículo 26. Não tem como a gente não falar um dia tão importante. Nós entramos naquele jargão, né? Todo dia é dia das mães, não é só hoje. Mas como eu louvo a Deus pelas mamães dessa casa. Só as mamães, dá um glória a Deus aí. Rapaz, mas tem mãe com força. Ô benção. Eu vejo que quando Salomão foi escrever Provérbios, a gente fala isso muito para a mulher, mas eu creio que no fundo ele estava escrevendo isso para uma mãe. Versículo 26, ele fala o seguinte: a mãe fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Uau! Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mãe que teme o Senhor, esta será louvada. Amém? Amém? Se tem um filho aí perto da sua mãe, ou se você está aí com o marido, fala assim, ó, fala para ela: os seus filhos levantam e a chamam de bem-aventurado. Olha para essa mãe que está do seu lado e fala assim: ó, mãe, você é bem-aventurado. Você pode levantar sua mão bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por essa casa, por mais um culto. Nós estamos aqui. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. O culto é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Vamos adorar nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar aquele que está acima de todos nós, assentado no trono.
séculos dos séculos, ao que está sentado, ao que está sentado. A Ele seja o nosso louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio.
Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, cante. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Qual é o nome? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Quem é livre? Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Ei! Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Oh Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome
Israel veio falar com José, falou assim para ele: ela, Maria, dará à luz um filho, e você, José, colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. E em Filipenses 1:9, de 9 a 11, fala o seguinte: e por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, pelo qual importa que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra ou debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, que Ele é o Senhor, para a glória do nosso Deus. Aleluia! Existe um nome sobre todo nome. Oh, aleluia! E esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão.
queremos estar contigo, Jesus. Mas enquanto nós não estamos contigo, Jesus, que possamos estar cantando Santo, Santo continuamente, ó Pai. E que aqui na terra, Jesus, possa ser cantado e ouvido o mesmo som que há no céu, o mesmo som que há no céu, Jesus. Pois Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Onde está, morte, tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Onde está tua vitória? Ele ressuscitou.
venceu. Santo, Santo. Suas vozes. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Tu és santo, Jesus. Cantamos Ao Cordeiro que venceu. Tu és santo, Jesus. Nós cantamos a Ti, Jesus. Nós adoramos a Ti, Jesus. Tu és santo, merecedor de nosso louvor, de nossa adoração e de nossa exaltação, Pai. Recebe esses louvores, ó Pai. Louvor da Tua igreja, que Te ama, que Te busca, que quer cada vez mais estar perto de Ti, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, obrigado por esses momentos. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Pai. Obrigada por cada mãe. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de maternar o Senhor Deus. Isso é um milagre em nossas vidas. Senhor Jesus, nós Te amamos. Pai querido, continue, ó Pai, falando aos nossos corações, Senhor Jesus, essa noite. Tocando no mais íntimo, no mais profundo. Espírito Santo, tens liberdade nesse meio. Se alguém aqui, Senhor, não conhece, Senhor Jesus, como seu Senhor e como seu Salvador, és Tu, Espírito Santo, que tem o poder de convencer, ó Pai, do pecado e do juízo, e de mostrar o caminho que é Jesus. Use o nosso pastor essa noite, ó Pai, cheio de poder, cheio de unção, para que fale aos nossos corações, não somente o que queremos ouvir, ó Pai. Senhor Jesus, tem sido derramado por muitos dias, ó Pai, durante meses e esses últimos anos, ó Pai, palavras que têm nos fortalecido. E que mais uma vez seja assim essa noite, ó Pai. Uma noite cheia do Seu poder, ó Pai. Te agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, para a Tua casa. Que o Senhor possa estar abençoando o celeiro de cada um, ó Pai. E que não deixe faltar nada a cada um deles. E possa multiplicar, ó Pai, trazendo prosperidade a cada um. Te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, fique à vontade para trazer seu dízimo, suas ofertas. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, As crianças, 1 a 11, temos um culto especial. 1 a 11 anos, você, papai, mamãe, quer levar o seu filho ali? Aleluia. Entregou uma adoração que chegou no céu? Amém. Eu creio. Eu creio. Creio com força. Queridos, quero trazer algo para os nossos corações nesse dia importante, especial, mas não só para as mães, não só para as mulheres,
mas para todos nós. Queria muito que você estivesse atento. Eu compartilhei isso, que o Senhor ministrou isso comigo já há uns dias. E eu creio que o Espírito quer falar aos nossos corações nessa noite, amém? Amém? Por favor, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher, o qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, é santo homem de... Façamo-lhes, diga, façamo-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, ou seja, dedicação, honra, esforço, atenção. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Você pode repetir isso? Fala assim: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Só até aí. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso de adoração. Como cremos que o Senhor está nesse lugar, como sabemos que o Senhor tem algo para nós, rendemos, abrimos, rasgamos, ó Pai, tudo aquilo que somos, aquilo que temos, a nossa mente e coração diante do Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar, ministrar aos nossos corações. O Senhor trouxe cada um aqui essa noite, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo especial para cada um. Que o Senhor possa usar a minha vida simplesmente como um instrumento, com a unção, com o óleo, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, Pai. E que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto muito conhecido, onde nós vemos a história de uma mulher, que é a sunamita. E hoje, essa sunamita vai representar as mães. Ela teve um filho, ela não podia ter, mas teve algo sobrenatural e ela gerou. Mas ela vai representar também você que é solteira, você que é igreja. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, você tem uma analogia em trazer uma comparação com a igreja. Então, para você entender aonde nós vamos chegar, eu queria que você se colocasse no lugar dessa mulher. Que eu e você, como igreja, nós entrássemos nesse lugar. Fala de um profeta que carregava a presença de Deus. O profeta Eliseu, seu moço, hoje para nós também representa a presença de Deus, o lugar de habitação, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Me ajuda aí, gente. E é engraçado que Eliseu, ele passa por aquela casa, por essa mulher, que pode ser por essa igreja, que pode ser pela sua casa, que pode ser por essa mãe, e diz que era uma mulher abastada, era uma mulher que humanamente ela não estava precisando de nenhum favor. Na verdade, ela estava tudo bem. E eu espero que você tenha entrado assim nesse lugar,
Às vezes a gente entra e fala, você que entrou com esse coração despedaçado, você que entrou assim, mas às vezes, querido, você entrou aqui, está tudo certo, a conta paga, tua vida está legal, você está vivendo bem, glória a Deus por isso. E era a condição dessa mulher. E a primeira coisa que eu vejo é que essa mulher, diz o texto, que constrangeu o profeta, ou a presença de Deus, a comer pão. Quando a Bíblia fala em constranger, não é simplesmente chegar, Leandro, você quer um pão? Não, pastor, obrigado, valeu então. E chega lá, Senhor, eu ofereci, o Senhor viu. Não, constranger é, Leandro, você quer um pão? Não, Leandro, por favor, cara, fiz com tanto carinho, come. Não, acabei de comer lá com a Fran. Leandro, você não vai fazer uma desfeita dessa. Come esse pão, pelo amor de Deus. Constranger significa uma insistência, significa uma atitude, significa um esforço. E o profeta viu isso, e o texto faz menção de falar sobre isso. Agora, toda vez que o profeta, com o seu moço, ele vai para aquela região, ou ele passa por Sunem, ele para na casa dessa mulher. E essa mulher, ela tem uma ideia, e ela chega e fala, e o texto faz questão de falar isso. E ela fala para o seu marido, façamo-lhe, plural, um quarto para ele. Vamos trazer para nós? Ô bem, amorzão. Mulheres, vocês têm um poder incrível. Escute, mães, tem coisa que o teu marido não enxerga. Não é porque ele não quer, porque ele não enxerga mesmo, querido. E a mãe, a mulher, ela percebe e ela tem essa autoridade de chegar e falar assim, bem, amor, olha essa situação, o cara está passando aqui, é um santo homem de Deus, a presença de Deus está com ele carrega uma graça, tem algo diferente. Você não vê hora nenhuma ela falando, fazendo escondido, ou ela querendo fazer para a glória ser para ela, não. Ela chega para o marido e fala assim, vamos junto, vamos fazer, vamos construir um quarto para que ele possa ficar, um lugar específico. Querida, aquela mulher, ela não está satisfeita simplesmente com uma passagem, simplesmente com um tempinho de mesa que ela daria um pão, não, ela tinha uma fome, ela queria mais, ela entendeu que ali tinha a presença de Deus, ela entendeu que ele carregava algo diferente, então ela não está satisfeita só com aqueles poucos momentos, mas agora ela quer que toda vez que ele chega, que ele fique lá, que ele permaneça lá, que ele habite naquela casa. Vamos lá, vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós estamos falando de algo que representa a presença de Deus. Nós não podemos estar simplesmente satisfeitos, querido, com uma passagem, com um dia, com uma conferência, com um momento. Sabe, é gostoso, ela percebia isso, mas a atenção dela, o cuidado dela, a fome dela, ela queria que ele estivesse ali. Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passa de vez em quando, não é aquele que vai somente aos domingos, não, é aquele que habita, é um lugar que você tem que estar, é um lugar que você amanhece e fala, Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram. Você está na hora do almoço, você está agradecendo a Jesus, você está à tarde no trabalho, você está adorando Jesus, mas todo o tempo você está buscando essa presença do Pai. Isso é um desafio para nós, queridos. E sabe, quando eu olho para um quarto, eu vejo que é algo que exige esforço, é algo que exige investimento, é algo que existe atenção, cuidado, gastos. Ei, ela não fez um lugar de improviso. Diga assim, quarto, não é um improviso. Entenda isso. O lugar que ela construiu foi algo específico. O que ela queria construir, o que ela queria fazer, a atenção que ela estava dando para aquilo, para a presença de Deus, não era simplesmente algo que, vamos ver, vamos encaixar, não. Era algo pensado, era algo intencional, era algo que ela sabia que precisava da dedicação, do tempo,
de conquista. Escute, Deus chama eu e você para um lugar de mais intimidade. Repita assim: Deus me chama. Agora com fé, querido, Deus me chama para um lugar de intimidade. Queridos, isso é intencional, isso é construído, isso é com esforço, isso é com o tempo, e ela faz tudo isso. E é verdade que eu estou falando tudo isso porque isso diferencia muitos cristãos, e você vai entender o que eu quero te dizer. Eu quero fazer uma comparação entre, não esquece não, só estou dando uma volta aqui na Bíblia, a gente já volta para esse lugar. Mas vocês lembram de Davi e Saul, os 2 reis de Israel? Sim? Queridos, são 2 homens escolhidos por Deus. Deus chegou para Samuel. Saul, querido, ele estava lá, olhando, procurando umas jumentas. Saul era um cara que estava na dele, quietinho, mas Deus olhou e viu graça, e falou: Samuel, eu já escolhi um novo rei de Israel, vai ser esse cara. Saul foi um homem escolhido por Deus, Saul tinha a graça de Deus, foi o profeta Samuel que derramou o óleo, era a maior autoridade do momento. Saul, ele saiu daquele lugar ali, com Samuel, ele encontrou um monte de profetas e começou a profetizar. E você acha que Saul queria isso? Não. A hora que foi para ser ungido ele como rei, ele fugiu, porque ele não achava que ele tinha condição, ele achava que ele era pequeno, ele achava que ele era incapaz. Ele entrou no meio das bagagens lá, ficou ali escondidinho. Mas Deus foi quem escolheu Saul. Deus unge Saul através de Samuel, e Saul começa a prosperar, começa a avançar, começa a conquistar tudo aquilo que Deus tinha para o povo de Israel. E assim somos nós, queridos. Por isso que eu quero que você preste muita atenção, porque Deus nos achou lá no mundo, nos tirou do pecado, nos perdoou, e glória a Deus por isso. Você tem autoridade. Obrigado pelo teu amém, querido. Você é escolhido, você é amado, Deus tem planos para você, e isso é incrível, assim como tinha com Saul. O problema é que Saul, com o sucesso, com a bênção, com as conquistas, foi perdendo essa valorização do quarto, da presença, do lugar. E toda vez que a gente tem uma vida boa, de vitórias, de alegrias, é muito fácil o nosso coração deixar de buscar esse lugar. Vamos para Davi. Da mesma forma, menininho, também não sabia de nada que estava acontecendo. O mesmo Samuel, o mesmo óleo, o mesmo Deus, a mesma nação. Querido, também foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Qual que foi a diferença de Davi? 2 Crônicas, 1 Crônicas 13, versículo 2, na NTLH, por favor, Arthur. Presta atenção. Isso aí. Depois anunciou, é Davi aqui, tá, querido? Tinha acabado de ser rei, ser ungido. Então Davi faz uma reunião e anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas, e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Versículo 3, aí nós iremos buscar a arca pois ela ficou esquecida durante o reinado de... Queridos, vamos lá.
a Arca da Aliança representava a presença de Deus, era aquilo que era mais sagrado. Você conhece a história. Lá quando era Eli o sacerdote, ainda Ofni e Finéia, os seus filhos, eles perdem a batalha, a arca é levada pelo filisteu, Saul se torna rei, mas Saul nunca teve a preocupação de trazer a presença, de construir um quarto para aquele lugar, aquilo que era o mais sagrado, aquilo que era importante, aquilo que dava direção, aquilo que enchia o ambiente. Saul, ele viveu nas conquistas, ele tinha um profeta, mas ele nunca se preocupou. Está aqui o texto, durante o reinado de Saul, ficou esquecida. Qual é a primeira coisa que Davi chega? Ei, vamos chamar o sacerdote, vamos chamar os levitas, vamos chamar todo o povo de Israel, fala para eles virem aqui, vamos fazer uma reunião, porque a gente precisa buscar a presença, a gente precisa trazer aquilo lá para o nosso lugar, para o nosso meio, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa família. Olha a mentalidade de Davi: Senhor, eu habito em palácios, o Senhor habita em tenda. Não, eu me sinto mal com isso. Deixa eu construir algo para o Senhor. Eu quero construir vou chamar de quarto para você entender a analogia, tá? Eu vou construir um quarto para a gente colocar a arca. Eu me interesso com isso, eu preciso disso, querido. Por isso que Davi vai e escreve o Salmo 24. Salmo 24, versículo 7 diz assim: levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Como assim? Davi, você é o rei. Como? Levantai, ó portas, levantai, ó portais. Você é o rei, você é a autoridade, você foi ungido, você é o homem, você é o cara, você que manda, você que desmanda. Ele, não, vocês não estão entendendo. Quem é o Rei da glória? É o Senhor, o Deus forte, o poderoso, o Senhor das batalhas, o Rei dos reis. Ó, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Ele é o rei, ele é o Rei da glória. Sabe, Davi tira roupa, Davi dança. Por quê? Porque ele sabia da importância da presença junto com ele. Eu estou falando de dois crentes, eu estou falando de dois homens escolhidos por Deus, eu estou falando de dois homens ungidos com o mesmo óleo. Eu estou falando de dois homens que tinham propósitos, mas um enxergou, priorizou, foi intencional. Querido, eu bato muito nessa tecla intencional, porque não é fácil. Quem mexeu com construção sabe, se construir, querido, dá trabalho, é pedreiro, é ferro, é cimento, é se acompanhar a obra, é esforço. Aí você olha, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? É para a presença. Traz isso para a nossa realidade. Às vezes a gente quer a presença, sabe, mas a gente não quer ter o esforço, não quer ter o preço. A gente não quer ser intencional, a gente quer fazer algo de improviso. Deus, Ele quer que você, sim, se esforce, que você busque, que você almeje. Às vezes você vai estar cansado, às vezes você vai estar desanimado, às vezes você não está querendo, mas essa era a diferença de Davi, por isso ele foi quem foi. Agora nós estamos falando aqui para uma igreja. Tanto Saul quanto Davi, dois tipos de crente. Qual deles você vai escolher ser? Volta o texto da Sunamita. Querida, aquela mulher não imaginava o que isso iria acontecer. Ei, a gente não imagina. Quando a gente se esforça, quando a gente busca, quando a gente honra, quando a gente obedece, como o céu muda o olho para você, para sua casa. É bíblico. Deus tem prazer em te abençoar. Deus quer, queridos, seus filhos. Qual é o pai? Qual é o pai? A Bíblia fala isso. Nós que somos ruins, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se um pai pedir pão, você não vai dar pedra. Quanto mais eu, o Deus Todo-Poderoso, também não vou fazer isso. Sabe, Deus tem infinitamente mais, a gente sabe. Então, aquela mulher, queridos, ela não imaginava. E acontece algo que muda no céu.
Segunda Reis, capítulo 4, versículo 12. Volta lá para o texto, por favor. Segunda Reis 4:12. Isso aí. Então disse ao seu moço Geazi. Agora Eliseu chama Geazi e fala: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Aleluia. Deixa eu trazer algo profético para você entender o que eu estou querendo te dizer. Eu creio, querido, e eu busco isso. E eu acredito nisso. Eu creio que todas as vezes que nós somos intencionais, que nós nos esforçamos, que nós buscamos, que nós obedecemos, honramos, adoramos, jejuamos, cultuamos, eu acho que tem uma reunião do céu, igual teve do profeta com Geazi, e falou assim: ei, chama lá aquela mulher. Eu vejo às vezes a gente entrando num lugar que os anjos, o céu se reúne e fala assim: ei, chama aquela igreja que eu estou querendo fazer algo diferente para ela. Chama aquela mãe que eu estou querendo fazer algo diferente. Chama aquela família, porque eu estou vendo a dedicação, estou vendo o esforço, eu estou vendo o empenho, eu estou vendo a santidade. Ei, anjos, desce lá, chama porque eu tenho algo especial. Chama ela porque alguma coisa está movendo o céu. Querido, você vê que ela não pediu, ela não imaginava. Foi o céu, foi os anjos, foi o profeta que chamou e falou assim: não, chama ela. Versículo 14. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Repita assim comigo: o que se há de fazer por ela? Vamos mudar isso porque é o tema da minha ministração. O que eu posso fazer por ela? Repita comigo: o que eu posso fazer por ela? Queridos, quem está falando é o profeta. Como eu falei, hoje representa para nós o céu, a presença de Deus. Então eu quero que você imagine o céu reunido e fazendo essa pergunta: o que nós podemos, o que eu posso? Imagina Deus olhando para Jesus e para o Espírito Santo e falando assim: ó, o que eu posso fazer por essa casa? O que eu posso fazer por essa mãe? O que nós podemos fazer por essa igreja? O que nós podemos fazer por essa família? O que eu posso fazer por essa situação? Querido, me enche meu coração. De novo eu estou te falando, essa mulher nem imaginava isso. Essa mulher não tinha ideia. Quando ela resolveu constranger com pão, quando ela resolveu construir o quarto, queridos, ela não queria nada em troca. Ela não fez isso por causa de um benefício, entende isso? Ela não fez isso porque ela estava precisando de algo. Ela não fez isso porque ela queria uma porta de emprego, porque ela precisava de uma cura, porque ela precisava de uma resposta. Não, ela simplesmente fez isso porque ela entendeu que ele carregava a presença e ela queria a presença de Deus na casa dela. Que versículo? 13, só que na NTLH. Olha aqui, olha a resposta dessa mulher. Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei, ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Querido, olha a resposta dessa mulher: não, está tudo certo, eu tenho tudo que eu preciso eu tenho, eu não quero que o Senhor esteja aqui por alguma coisa que eu preciso, querido, mas toda vez que a gente tem o nosso coração, o céu para e fala assim: não, nós precisamos fazer alguma coisa. O que se há de fazer por eles? O que nós podemos fazer por eles? Porque eles estão entrando, eles estão alcançando, eles estão abrindo algo diferente, que não é todo mundo que abre. Por isso que Davi era quem era, por isso que o céu se abria sobre a vida de Davi, porque qual é o pai que não fica tocado, que não fica apaixonado, que não quer retribuir? A palavra do Senhor fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E eu acho incrível
porque eu entendo que o desejo que aquela família tinha, que aquela casa tinha, pela habitação, pela presença, era algo verdadeiro, não era algo falso, não era algo fingido. E sabe, querido, Deus não olha se você é rico, se é pobre, se tem condição, se não é. A Bíblia faz questão de falar da condição da mulher, justamente para falar que estava tudo certo. E às vezes a gente acha que como está tudo certo na nossa vida, a gente é autossuficiente. Como está tudo certo, como a gente agora não está passando um vendaval, que está tudo tranquilo, que está tudo bem, a gente deixa de priorizar, de ser intencional, de se esforçar, para ter esse tempo, esse momento, esse quarto, esse lugar onde Deus pode habitar. Querido, mas mesmo ela dando essa resposta, Deus, eu creio, e é isso que a gente tem falado, que Ele tem infinitamente mais, que Deus sabe todos, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, e Deus, ali junto com aquele profeta, então eles fazem essa reunião, e eles viram uma chave, falam assim, não, elas precisam de um filho. Versículo 16, tem agora algo diferente. Essa mulher, querido, essa mulher pediu filho, sim ou não? Foi o céu que chegou e falou assim, ó, você nem imaginava, mas eu quero fazer algo na tua vida. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim, ó, você vai gerar. Tem umas mães aí que tomaram posse com força. Tem uns maridos que falaram, quase está amarrado. Mas, querida, pode gerar muitas coisas, amém? Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz a no tempo, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe disseram. Escute, querido, quando a gente entra no ambiente de obediência, de presença, de busca, o céu começa a nos surpreender. E quantos testemunhos nós temos vivido esse tempo, e eu estou falando isso para que isso também seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? E essa mulher, queridos, ela está lá e o sobrenatural é ativado, e o anjo declara isso. Eu quero trazer hoje para nós, para as mamães que querem ter filho físico, eu profetizo em nome de Jesus, amém? Mas talvez, querido, você está buscando e hoje o céu veio para te falar que tem um sonho que você nunca imaginou, e que Deus está falando assim, ó, você vai gerar isso aí, vai nascer. Talvez tenha um ministério que você nunca imaginou, que você nem pediu para Deus, mas Deus está falando assim, ó, eu estou vendo, você vai gerar e vai nascer. Talvez tenha algum chamado que você nunca imaginou, mas Deus está falando, eu estou vendo, você vai gerar, e no tempo determinado vai nascer. E você conhece a história, ela tem o filho, tudo acontece, deu tudo certo, mas a história continua. Passa um tempo, versículo 20, a sunamita está lá feliz, agora ela gerou, agora Deus cumpriu a promessa, agora ela está toda feliz, agora ela está desfrutando, e diz que o filho morre, que a promessa morreu. Diga assim, a promessa morreu. Ela pediu um filho, sim ou não? Não. Ela não pediu. Foi Deus que quis dar, sim ou não? Claro que sim. Então Deus, ela não pediu, Deus quer dar, a promessa surge e agora a promessa morre. O fato de nós estarmos num lugar
de nós termos um quarto, de nós priorizarmos a presença, de nós buscarmos a Deus, não impede que a gente passe por lutas, por guerras, por dificuldades, por vendavais. No mundo passareis. Então, queridos, eu não estou falando que o fato da gente priorizar ou buscar isso vai nos isentar de momentos difíceis. Mas tem algo aqui que me chamou muita atenção. Versículo 21. Subiu ela. 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do... Presta atenção. Deus dá uma promessa que ela não pede, porque Deus tem o sobrenatural, Deus nos surpreende. Deus, Ele quer olhar o nosso coração. Deus, Ele quer ver como que nós estamos. De repente agora essa promessa morre. Ela pega essa promessa e o que ela faz? Ela vai no mesmo lugar que ela havia construído. Ela vai na mesma cama que ela tinha colocado. Diz o texto que ela sobe, andar de cima, e ela deita a promessa na cama do profeta, fecha a porta e sai. Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo depois que o filho nasceu, ela não desmanchou o quarto. Escute. Mesmo depois que a promessa se concretizou, mesmo depois que ela viu o milagre de Jesus, mesmo depois que ela falou assim, uau, ela nunca desmanchou o quarto, a cama continuava lá, o quarto continuava lá, o lugar da presença continuava lá, ela tinha um lugar porque ela sabia que o mesmo lugar onde foi gerada a promessa, onde começou tudo, é o mesmo lugar que pode ressuscitar a promessa que Deus tem para mim. Às vezes, querido, nós, a hora que conquistamos, o quarto já não tem tanto valor. A hora que realizou, concretizou, aquele lugar já poderia estar empoeirado, fechado, a cama talvez nem poderia mais estar lá. Mas mostra para mim que aquela casa ainda continuava com lugar de presença, tinha ainda um lugar de altar, tinha ainda um lugar de adoração, tinha ainda um lugar de oração, tinha ainda fome e sede, tinha ainda uma necessidade pela presença do Pai. Quantas vezes nós nos perdemos? Repita assim comigo, fala assim, aquele lugar que ela construiu e gerou o milagre, é o lugar que também pode ressuscitá-lo. Ela tinha convicção disso, querido, ela sabia disso. Agora, outra atenção entre tudo isso, é muito fácil a gente se perder na promessa. Escute isso, é muito fácil a gente se perder com a promessa, se apaixonar demais na promessa. Vamos de novo, mesma história para você entender, numa outra analogia. Abraão está quietinho, Deus chega para ele e fala assim, Abraão, gostei de você, tenho algo para você, você vai ser pai de multidões. Senhor, eu sou velho, não tenho filho. Ele falou, não, eu vou te dar. Demora, promessa não vem, ele está lá. No tempo determinado, Isaac nasce. Abraão está feliz com Isaac, o único filho. Você imagina? Eu fico imaginando, depois de velho, querido, os dois, esperando mais de 20 anos a promessa. Aí a promessa nasce, o caçulinho de Sara. Se o Luca é mimado, imagina o Isaac. Eu acho que Sara chegava, Isaac, meu filho, vem cá, Isaac, meu filho. O que Deus chega para Abraão? Preciso do seu filho, quero que você mata ele. Querido, Deus nunca quis Isaac, escute isso.
a intenção de Deus nunca foi a promessa, mas sim o coração de Abraão. Porque foi o Deus que deu a promessa, foi o Deus que fez. Mas Abraão vai, quantas vezes nós já falamos isso, caminha 3 dias pensando, remoendo, nossa, vou ter que sacrificar minha promessa, vou ter que fazer. O que Deus quer ensinar com isso? É que é muito fácil, depois que a gente recebe a promessa, a gente se apaixonar tanto, que a gente se perde mais com a promessa do que com o Deus da promessa. A gente fica tão encantado com a promessa que a gente esquece o Deus da promessa. E Deus, Ele fala, ei, Ele dá uma chacoalhada, Ele fala, a hora que Ele viu a fidelidade, a honra, o temor que Abraão teve, Ele falou assim, não, Abraão, está tudo certo, eu só queria ver o teu coração, se você estava mais ligado à promessa que eu fiz, à bênção que eu te dei, ou o Deus da bênção. Nunca Deus vai nos dar uma bênção, querido, para tirar você do propósito. Tem coisa que às vezes Deus não pode entregar ainda, porque a gente não tem maturidade, porque se entregar, a gente fica tão empolgado com a bênção, que a gente esquece o Deus da bênção. E Deus chacoalha essa mulher. Diga assim, nunca troque o Deus da promessa pela sua promessa. Amém? E tem muitas coisas sobrenaturais. Se você pegar aqui o texto, fala que ela subiu. O texto fala que era o andar de cima. Tem algo tão poderoso, querido. Tem um lugar espiritual que eu creio, sabe? Que a gente tem que ter acesso. Quando Dorcas morreu, diz o texto que ela foi para o andar de cima. Quando Pedro teve uma visão, ele estava no andar de cima. Sabe, o andar de cima representa um lugar que é onde a gente realmente entrega, ora, busca. É um lugar onde a gente, às vezes cansado, mas é um lugar que você vai para recarregar as tuas forças. E é nesse lugar onde Deus pode fazer, onde Deus pode restaurar, onde Deus muda, altera o céu a teu favor. Eu fico imaginando o céu, sabe? Eu ficava pensando, Deus, imagina o céu fazendo uma reunião e falando, anjos, o que a gente pode fazer por eles? O que a gente pode fazer pela tua casa? Eu quero que você saia com esse privilégio nessa noite, de você imaginar o céu olhando para você e o céu pensando, o que a gente pode fazer para abençoá-los, para surpreendê-los, para que eles realmente fluam em tudo aquilo que ainda a gente tem para eles. Escute algo, um lugar de encontro é um lugar que tem hora e lugar. Eu vou repetir, só que eu vou melhorar para você entender. O nosso tempo com a presença, o nosso tempo com Deus, eu aprendi, queridos, que se você quer ter eficiência nisso, precisa ter lugar e hora. Repita, lugar e hora. Não é improviso, é lugar e hora. Se você quer ter uma vida de oração, se você quer ter uma vida de devocional, se você quer ter uma vida priorizando, se você quer ser igual a um crente Davi, não um crente Saul, que busca, você precisa ter um lugar e uma hora. Quando Deus ia encontrar Adão e Eva, diz o texto que todo dia, na viração do dia, Deus chegava lá. Tinha um momento. Eu acho, sabe, queridos, que quando Adão ele estava no dia assim, ele já começava a falar assim, nossa, daqui a pouco o papai está chegando, daqui a pouco ele vem, daqui a pouco nós vamos ter esse tempo junto, daqui a pouco ele vem, porque ele já criava uma expectativa. E sabe o que é talvez o pior? É que quando Adão pecou, quando eles caíram, chegou no horário marcado, Deus estava lá. Escute isso, no horário marcado,
Deus estava lá, quem não estava foi Adão. Quem se escondeu foi Adão. O pecado não afastou Deus de estar lá. Deus continuou no mesmo lugar. Toda vez, querido, que você deixa de ir, Deus está lá e fala assim: nossa, era o nosso horário, o nosso lugar, mas Ele não veio. Mas quem sabe amanhã eu estou aqui de novo e Ele vai vir e nós vamos estar aqui juntos. Eu sei que cada um tem uma rotina, cada um tem Mas eu, querido, eu sou meio metódico com algumas coisas, porque senão eu não sou eficiente. Eu tenho um horário para tudo. Se eu faço devocional hoje de manhã, amanhã à tarde, depois da manhã de noite, eu não faço devocional. Eu não sou intencional, eu não consigo. E como eu quero trazer esse lugar para a presença, na minha casa, na minha vida, na minha família, eu tenho me esforçado para construir um quarto e que todo horário marcado eu esteja lá. Eu tenho um mato que eu oro, lá eu não consigo ir sempre. Querido, mas quantas vezes eu pego meu carro, eu sou intencional, eu ando, é outro testemunho, e eu chego naquele lugar sozinho, e queridos, e eu vou orando, falo assim: Pai, o Senhor sabe, estou chegando, me espera que eu estou chegando. Deixa eu testemunhar algo só para o teu coração, porque talvez isso sirva para você. Eu sempre aprendi que a gente tem que orar sem cessar, sempre aprendi que a gente tem que ter uma vida de adoração, e isso é fantástico, você tem que fazer, querido. Assim, na minha juventude eu colocava o meu relógio de hora em hora para despertar, para que eu pudesse lembrar que eu tinha que orar. E a minha oração era, tocava o despertador, já falei isso aqui na igreja, eu desligava e eu orava, querido, onde eu estivesse, para que eu pudesse estar me habituando a sempre estar falando com Deus. E essa era meu álibi, minha muleta, que eu chegava para Deus e falava: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho orado, que eu tenho buscado, que eu tenho adorado, onde eu estou eu tento colocar música, adoração, louvor, eu trabalhava com adoração, o dia inteiro no consultório eu ficava lá, e quantas vezes, querido, estava trabalhando, estava orando em língua, tem a máscara, ninguém vê, né, então o cara lá escutando música e eu orando em baixinho, e glória a Deus. E eu não dava tanta importância a isso. Escute isso. E um dia eu estou no consultório. E eu cheguei, e foi assim, muito demais, porque Deus é demais. O Espírito Santo começou, querido, me elogiar. É engraçado, porque dentro de mim, sabe assim, falou: Murilo, eu estou feliz que você tem se esforçado em adorar. Pai, o Senhor sabe, eu gosto que quando você está trabalhando aqui, que você fica orando, que você fica intercedendo, eu estou feliz com isso. E eu comecei ali, queridos, eu comecei a dar risada sozinho, sabe, Pai, eu quero fazer isso para o Senhor, e eu aprendi que eu tenho que ter essa vida. E queridos, e a hora que eu acho que eu estava assim, já quase igual o pastor Alexandre, sabe, assim, já me sentindo assim, o Espírito Santo falou assim para mim: Murilo, mas quando que eu vou ser o primeiro? Aí eu falei: como assim? Eu falei: quando que esse tempo vai ser assim, eu sendo o primeiro? E eu não entendi, querido, foi algo assim muito incrível, porque eu falei: mas como assim? E aí, da mesma forma que eu pensava, já vinha a resposta. Eu falei assim: ó, você está trabalhando, e consequentemente você está aproveitando o tempo que você está trabalhando para orar. Você está fazendo outra coisa, consequentemente você está aproveitando esse tempo que você está fazendo outra coisa, às vezes para adorar. E eu recebo, isso é bom.
Mas quando não vai ter o consequentemente, quando você vai só para mim, eu vou ser primeiro. Querido, aquilo o que era risada, que eu estava me sentindo, já comecei a chorar, e mudou uma chave no meu coração. Falei, Deus, a partir de hoje eu quero ter esse tempo como o Senhor é o primeiro. Então, querido, às vezes eu saio da minha casa, eu pego o carro, eu fiz muitos anos, eu gostava muito, porque eu gosto de natureza, ainda quando tinha só rotatória na Avenida Mutum, que não tinha nada lá para cima, que tinha uma cruz, todo final de tarde, na viração, eu pegava um carro e falava, Pai, eu estou indo para o nosso encontro, com o Senhor sendo o primeiro, a minha prioridade. Parava lá. Querido, tinha dia que eu ficava 15 minutos, 10 minutos, tinha dia que eu ficava 1 hora. E eu estou falando isso para o teu coração porque a igreja é muito bom, nos ajuda. Os cultos, as conferências, o mover, os encontros. Mas Deus quer te trazer para um lugar de mais intimidade, nós como igreja. E a minha oração é que você saia daqui com o entendimento que é possível construir um quarto para que a presença dEle possa habitar na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Abaixe sua cabeça, por favor. Você conhece a tua correria? Eu sei que você é abençoado, eu sei que tem um óleo sobre a tua cabeça, eu sei que o Espírito Santo está dentro de você. Isso também tudo estava em Saul, querido. Mas eu não quero, como pastor, que nenhum se perca. Minha oração é que a gente possa não ficar apaixonado pela bênção e se perder nela. Saul tinha tanta conquista, tanta coisa, ele gostou tanto daquele lugar de honra, de autoridade, de vitória, que o coração dele se perdeu. E aquilo que era o mais importante, que era a presença, passou batido. E é muito fácil a gente sair desse lugar de intimidade, de humildade, de reverência. E eu oro para que, do teu jeito, pastor, mas eu não sei, sabe, querido? É só você ser intencional. Pastor, mas é difícil, custa mesmo. Quarto custa, é tempo, é esforço, é dedicação, é renúncia, é abrir mão às vezes de algo que você poderia fazer que te daria muito mais prazer. Pastor, toda vez que você vai para esse lugar, você está com muita vontade, cheio de... Não, querido, eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, eu vou por obediência, eu vou porque eu sei que Deus, Ele honra, Ele abençoa, e mesmo sem eu, quantas vezes eu me esforço, porque eu sei que o reino dos céus, desde João Batista até hoje, é conquistado com esforço, com busca, com perseverança. E todos aqueles que se esforçam e buscam, vão encontrar. Davi, um dia, Salmo 27, versículo 4, se eu não me engano, ele fala: uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu possa habitar. Sabe, hoje você tem o Espírito Santo, queridos. Davi, ele entendeu tanto isso, que ele queria não só ter um quarto, mas ele queria habitar naquele lugar da presença. Hoje você tem o Espírito Santo o tempo inteiro com você. Hoje nós temos o livre-arbítrio, a escolha, a plenitude. Hoje você pode ser cheio, hoje você pode subir no andar de cima, hoje você pode ir no lugar da presença, hoje você pode rasgar o teu coração, hoje você pode atrair o céu, você pode movimentar os anjos. Hoje é algo que nós temos como, queridos, como bênção de Deus sobre nós. E às vezes a gente não aproveita, não enxerga, não valoriza.
Pai, eu quero orar por esses corações. Quantas mães, quantos pais, quantas famílias, Pai, o Senhor tem nos chamado para esse lugar de santidade, para esse lugar de obediência. Pai, nós sabemos que é só a Tua presença, nós sabemos que é só o Teu Espírito, Pai, que não são poucos cultos, não, Pai, é uma vida nos Teus pés, é uma vida diante do Teu altar, é uma vida com o Senhor que vai nos fortalecer, que vai nos moldar, que vai nos encorajar, que vai nos dar força. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor traga esse entendimento, essa fome, que a gente possa ser intencional, que a gente não possa ficar medindo esforços. Não, Pai, a gente se esforça por tantas coisas, mas quando é para o Senhor, a gente deixa, a gente quer improvisar. Não, Deus, muda isso, que o nosso coração possa priorizar o Senhor, que a gente possa estar no lugar, no horário, que a gente possa almejar, ter a Tua presença, querer o Senhor, Pai. Eu oro para que esses corações entendam isso, Pai. Fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando o Senhor nos pede esse lugar de intimidade, é para aqueles que temem, e não tem nada melhor do que a gente conhecer aquilo que o céu está querendo dizer. Mas eu quero, escute bem, no final a gente tem a nossa equipe de oração. Nós temos ainda as crianças, tem algumas coisas que eu quero fazer ainda nessa noite. Mas você que entendeu essa palavra, queridos, e que fala assim, Deus, eu quero, me ajuda nisso. Você sabe o que eu estou falando. Eu não quero que você vá embora sem você vir aqui e o nosso pessoal orar por você, para que o Espírito seja a força que você precisa para você alcançar esse lugar em nome de Jesus. Sabe, eu entendo, eu creio, nós ministramos sobre isso, um tempo de céu aberto, mas tem uma parte que nós precisamos fazer e Deus conta com isso em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Então dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Um pouquinho, queridos, que nós temos ainda uma apresentação das nossas crianças. Tá tudo certo com as crianças? Então você vai pedir para entrar as crianças, enquanto, presta atenção, mamãe, você não presta atenção nas crianças não, tá? Elas estão entrando, mas para a gente ganhar tempo, enquanto as crianças entram, eu queria que a gente soltasse um vídeo
dos nossos jovens do Ative, eles fizeram em especial para as mães. Então, por favor, quero que você preste muita atenção, porque foi com muito carinho. Tudo aquilo que você representa. Você abre, mãe, como colocar em palavras tudo aquilo que você representa? Você é abrigo, mesmo quando o mundo lá fora é tempestade. Força mesmo quando está cansado. Você é a oração silenciosa, que sustenta mesmo sem ninguém ver. Mãe, você é conselho, carinho, cuidado e firmeza. Tudo junto em um só coração. Você é um presente de Deus nas nossas vidas. E hoje, nesse Dia das Mães, a gente só quer te dizer uma coisa. Você é Amada. insubstituível. Guerreira. Inspiração. Bênção. Glória a Deus pelos nossos jovens, pelo Ative. E nós vamos com as nossas crianças agora. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Aleluia! É criança com força, glória a Deus, Jesus.
Acende as luzes, por favor. Queridos, eu queria que todas as mães ficassem em pé, por favor. Mamãe, você que é mãe, gostaria muito que você ficasse em pé. Eu queria que os filhos estivessem com as mães. Escute algo, presta atenção e presta atenção, jovens do Ative. Espera um pouquinho as lembrancinhas, espera um pouquinho as lembranças, espera um pouquinho. Escute, eu quero que as mães que os filhos não estão aqui, que não tem filho, que só está a mãe aqui, que se levante a mão bem alto. Jovem do Ative, por favor, deixe as mãos levantadas. Nós vamos fazer algo profético. Você jovem, você vai abraçar essa mãe, você vai agradecer por ela ser a mãe que é, e você vai profetizar sobre a vida dela em nome de Jesus. Todas as mães, quem está com filho, abraça teu filho aí. Olha lá, ó, vê quem tem com mão levantada, se tiver algum jovem, ora com essa mãe. Ora comigo, queridos, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada mãe. Obrigado, Deus, porque é algo tão maravilhoso o poder de gerar. O Senhor deu, Pai, esse privilégio a essas mães. Obrigado pela apresentação, por essas crianças lindas. Pai, mas eu quero orar por essas mães, que os filhos não estão aqui e só o Senhor sabe. Talvez estejam em casa, talvez não puderam vir essa noite, mas talvez tenha mãe que faz tempo que não vê o filho. Pai, que esse abraço seja um abraço de gratidão do Senhor por tudo que essa mãe já fez. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessas mães. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor, Pai, ilumine os caminhos, que o Senhor abra as portas, que o Senhor honre toda a dedicação, todo o esforço, tudo aquilo que elas já fizeram, que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma delas. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Agora você, mamãe, fique em pé, que agora sim tem uma lembrancinha para você. Agora nosso pessoal aí, as profs, por favor me ajude. Mamãe, você que pegou a lembrança, você senta, tá? Você que não pegou, você fica de pé, para facilitar aqui para nós. Mamãe que pegou, senta. Mamãe que está em pé, ainda não recebeu. Alguma mãe não recebeu? Ah lá, ó. Quem está grávida está valendo, tá? Já é mamãe. Se você tem grávida, levanta a mão aí. Todo mundo? Aleluia. Glória a Deus. Que precioso, queridos. Parabéns, mamãe. Parabéns por tudo aquilo que vocês são. A gente reconhece a importância, o valor. Honramos toda a dedicação, o empenho, tudo aquilo que vocês são nessas crianças, nas nossas vidas. Que Deus realmente possa abençoá-las em nome de Jesus. Deixa eu ser muito rápido, porque eu tenho alguns recados importantes. Quarta-feira, 19h30, nós temos uma reunião com o pessoal do batismo. Pessoal do batismo, atenção, quarta-feira, 19h30, aqui na igreja.
quero todos vocês, já coloquei lá no grupo, nós já estamos conversando, coloquei as nossas aulas para vocês darem olhando, mas quarta-feira nós vamos tirar dúvida. Querido, você que está em cima do muro e quer, tá aí o QR Code, entra no grupo e venha quarta-feira, ok? É a última chance. Nós vamos ter o batismo domingo que vem, vai ser sobrenatural. Não, você não entendeu. Nós vamos ter batismo domingo que vem, vai ser sobrenatural. Queridos, eu amo batismo. E nós estamos com a lista grande. Glória a Deus. Vai ser batismo com força. E eu fico feliz demais, porque é o reino de Deus crescendo. Amém? Domingo que vem, não perca, convide alguém, vai ser um culto especial, chegue cedo, você batizando, chame tua família, vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos culto, 19h30, venha. Sexta-feira nós temos o Caverna, reunião dos homens, vai ser essa sexta-feira, ok? Então homens, se preparem, tem lá, não falte, tem sido muito bênção. A reunião nossa dos homens, sábado culto dos jovens, domingo de manhã EBD e domingo à noite vai ser o batismo, vai ser fogo e glória em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Pessoal da oração, queridos, todos que nos visitam, Deus abençoe muito vocês. Agnaldo, Adma, Deus abençoe. Muito feliz, viu, de tê-los aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. E todos, queridos, que têm nos visitado, que vocês saiam daqui abraçado, amado por Jesus. Essa casa é de vocês. Lembre-se, você que precisa de uma oração por qualquer motivo, tem uma equipe aqui para orar por você. Você que entendeu e que quer viver nesse lugar também, entende que precisa de ajuda, venha, deixa o pessoal orar, que vai ser bênção em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, obrigado pelas nossas vidas, pelo nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor fez, obrigado pelas crianças, pelas mães. Minha oração é que o Senhor esteja com essas famílias, com essas casas, que tenhamos todos uma semana abençoada, de vitória, com a Tua presença. Assim como, Pai, o Senhor perguntou para a Sunamita o que há que a gente pode fazer por ela, que essa seja a pergunta do céu para essa igreja, para cada família. O que é que o Senhor pode fazer por nós? Nos surpreenda, Senhor. Eu sei que o Senhor tem infinitamente mais, e que tudo aquilo que o Teu povo precisa, almeja, que o Senhor venha sobre eles, ó Pai. Nós Te louvamos, exaltamos, agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê 55 abraços. Não vai embora sem abraçar não. E até quarta, quinta, domingo, em nome